Então, a maioria das pessoas deseja viver uma vida financeira mais tranquila, deitar a cabeça no travesseiro e não ter a preocupação que se amanhã alguma coisa acontecer, o carro quebrar, alguém adoecer, tem dinheiro suficiente para bancar o que for. A grande maioria das pessoas deseja prosperar, deseja ter dinheiro em abundância, para que não precise mais se preocupar com pequenos detalhes da vida. E a gente ouviu muito falar a respeito do merecimento. O que o merecimento tem a ver com essa questão da prosperidade? A gente acredita que é só a gente se sentir merecedor, que devemos apenas trabalhar o nosso mundo interno, trabalhar as nossas sensações, os nossos pensamentos, para que a gente se sinta merecedor. Então, desta forma, a gente consiga entrar nesse caminho da prosperidade e fazer com que todas as atividades que a gente se envolva dentro do nosso trabalho ou o que for, os projetos que a gente for realizar, que eles tragam essa abundância, essa prosperidade financeira. Há poucos dias atrás eu publiquei um vídeo a respeito da dependência emocional e muitas pessoas acreditam que não são dependentes emocionais, que isso não existe dentro da vida delas. Mas eu acredito que todos nós temos graus de dependência. Alguns, essa dependência é mais clara e outros, essa dependência é bem camuflada. O que acontece com a dependência emocional? A nossa vibração, o nosso pensamento, a nossa energia está voltada para outras pessoas. Está voltada para as pessoas que fazem parte da nossa vida. Então, a gente vibra numa frequência muito baixa de culpa, de tristeza, porque o outro fez coisas, teve atitudes equivocadas, erradas dentro da nossa vida, porque nós não somos bons o suficiente. Então, existe uma questão de não reconhecimento das capacidades, não reconhecimento das nossas habilidades, não reconhecimento do nosso valor, do nosso amor próprio, e a gente vibra numa frequência muito baixa e a gente se coloca para baixo. Então, quando a gente olha para a nossa vida dessa forma, que é um dos graus de dependência emocional, a gente não consegue prosperar, porque nós mesmos não temos valor, nós mesmos não enxergamos as nossas capacidades, não enxergamos as nossas habilidades, e o outro define o quanto que nós somos bons ou não somos bons, através das atitudes dele. Nós julgamos isso. Nós julgamos que o outro não nos acha bons, mas na verdade nós é que não estamos nos achando. O que acontece? Eu vou dar um exemplo. Um marido que trai constantemente uma mulher. Essa mulher olha para as traições do marido e se culpa por ele trair. Se culpa acreditando que ela não é boa o suficiente. Por esse motivo, o marido trai. Então, a vibração é muito baixa. Uma pessoa que tem essas sensações, que sente dessa forma, não consegue prosperar. Não consegue construir uma vida próspera financeiramente. Em outros setores da nossa vida também. Essa pessoa que tem sensações dessa forma, que pensa dessa forma, ela gera doenças dentro do corpo físico. Um outro exemplo que eu posso dar para você nessa questão de merecimento e nessa questão de dependência emocional, um irmão que é alcoólatra ou um irmão que vive na farra, que não se preocupa muito em crescer, que não tem muitos objetivos na vida. Eu olho para esse meu irmão e não consigo seguir a minha vida prosperando sem que ele não esteja num lugar melhor. Então eu fico cobrando dele, eu fico pedindo para que ele saia daquele lugar onde ele está, porque se ele sair, se ele entrar num caminho bom de prosperidade, se ele tiver objetivos na vida, se ele construir objetivos e correr atrás desses objetivos para conquistá-los, eu vou conseguir seguir. Isso também é um grau de dependência emocional. Nesse grau de dependência emocional, aonde eu olho para fora e eu fico cobrando que outra pessoa tenha uma atitude diferente, eu estou vibrando em raiva, eu estou vibrando em culpa externa, né? A culpa está fora. Eu estou vibrando que o outro tenha atitudes para que eu possa seguir, para que eu possa prosperar. Nisso, eu fico olhando para o outro, eu fico olhando para esse meu irmão e eu não consigo avançar. Então, eu também não consigo prosperar. E se eu prospero, eu não prospero tanto que eu poderia prosperar. Então, eu sempre vou estar trazendo obstáculos para minha vida
porque eu fico olhando para fora e fico tentando controlar ou tentando mudar a história que o outro está seguindo. Então é um grau de dependência emocional que muitas pessoas não enxergam. As pessoas olham para isso e não veem isso como uma dependência emocional. Veem isso apenas como um cuidado, como uma preocupação. É uma pessoa da minha família, eu amo ele, eu quero que ele esteja bem. Mas na verdade você não consegue lidar com isso. Você não consegue libertar ele, você não consegue ficar bem se ele quebrar a cara. Então isso é uma dependência emocional. Uma outra história dentro da dependência emocional, que é um outro grau de dependência emocional, que a gente boicota a nossa prosperidade, é a seguinte: poucas pessoas também percebem. Vou dar um exemplo. Então, uma mulher se casa com um homem que é separado e que tem uma ex-mulher e que tem filhos adultos já do primeiro casamento. O que acontece? Esses filhos e essa mulher têm alguns problemas financeiros, é uma história fictícia, tá? Eu vou contar, mas é uma história que tem um porquê por trás para você entender. E esse homem começa a depositar o dinheiro dele nesse antigo casamento, por questões de cobrança da ex-mulher, porque a ex-mulher está adoecida, porque um dos filhos está com algum problema financeiro. E o que acontece? Essa segunda mulher, ela é uma mulher muito bem resolvida, ela trabalha bastante, ela tem uma questão financeira estável e ela começa a assumir as contas da casa. Então ela começa a colocar o dinheiro dela dentro da casa e o marido coloca o dinheiro no antigo casamento dele, na antiga relação dele, no primeiro casamento. Essa mulher, inconscientemente, ela começa a boicotar a vida financeira dela, ela resolve deixar o emprego, ela resolve pedir a aposentadoria, ou seja, o salário dela será bastante reduzido, para que ela não coloque mais o dinheiro em casa, porque ela não está conseguindo colocar limites dentro dessa relação e quem sabe ter uma boa conversa com esse homem para eles definirem direito as regras dentro daquela nova relação e dentro da relação antiga dele, para que ele consiga administrar melhor aquela situação. Então, inconscientemente, ela não lida bem com a situação e ela boicota a questão financeira dela, boicota a questão do trabalho dela, para que ela não bote mais o dinheiro dela dentro daquela casa. Então, isso são graus de dependência e as pessoas não enxergam essas questões de dependência emocional que acabam boicotando a questão financeira e que acabam fazendo com que a nossa vida não ande, a nossa questão financeira não ande. Então, quando a gente começa a entrar no autoconhecimento e a gente começa a observar essa questão do merecimento, a gente também olha o que tem por trás desse merecimento, que histórias tem por trás, como é que é a tua relação com as pessoas próximas, o que tem de dependência em relação às pessoas próximas, que situação te manipula essa tua dependência emocional para fazer com que você fique preso ali em alguma situação e você não consiga olhar, né, para o teu valor, ou se libertar de situações, ou colocar limites em algumas situações para que você possa avançar. Então, esse vídeo é para que você olhe novamente para essa questão da dependência emocional, para a questão do merecimento, para que você possa avançar na sua vida, para que você possa prosperar. Quando a gente consegue olhar para essas questões de dependência emocional e a gente consegue ter consciência do que é que está nos manipulando, o que é que a gente está vivendo e que a gente precisa colocar um ponto final ou colocar limites ou melhorar, a gente começa a entrar no caminho de libertação, no caminho da construção dessa prosperidade. Tudo começa com a nossa consciência, com a nossa decisão, com a nossa observação para fazer diferente, para fazer um movimento diferente. Quando a gente gera um movimento diferente dentro da nossa vida, depois de ter observado e encontrado alguma coisa que precisa ser resolvida, a gente avança, a gente consegue seguir e a gente consegue entrar nesse caminho de prosperidade. Se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe seu like. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Toda semana tem vídeos bem bacanas ligados ao desenvolvimento pessoal. E se você lembrou de alguma pessoa que combina todas essas histórias que eu contei, compartilha com essa pessoa para que ela também desperte, para que ela também acorde e entre nesse caminho da prosperidade. Um grande beijo em seu coração.